Amém. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3 diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Inicialmente esse versículo aí. Destacar 2 pontos aqui. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Essa estátua toda de ouro, né? Se nós formos recuar um pouco no livro do profeta Daniel, nós vamos ver que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel foi chamado para interpretar esse sonho, e no sonho, a interpretação que foi revelada a Daniel, ele tinha visto no sonho uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os peitos de prata, o ventre e as coxas de cobre ou bronze, e as pernas e os pés as pernas de ferro, né? E os pés de ferro misturado com barro. Na verdade, são 4 elementos que destacam aqui, porque são 4 reinos aqui representados. Na interpretação, Daniel vai dizer assim: tu, ó rei, meu senhor, és a cabeça de ouro. Ou seja, Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua. Aí diz assim: depois de ti se levantará um reino inferior ao teu, que foi o reino Medo-Persa, né? Aí depois ele disse: e depois um terceiro reino que se estenderá por toda a terra, o Império Grego, né? O reino grego, chamado de reino, né? A palavra é reino que a Bíblia usa. E aí, o 4º reino é o Império Romano. Então, no capítulo 3, quando o Nabucodonosor ele faz uma estátua de ouro, é uma estátua de ouro, ele está se referindo a esse sonho que ele teve, porque na verdade a estátua era toda de ouro, porque no sonho que ele tinha tido no capítulo anterior, só a cabeça era de ouro, que era ele, né? Era ele, Nabucodonosor, o primeiro reino poderoso da Babilônia. Mas aí o Nabucodonosor era uma pessoa assim, megalomaníaco, né? Altamente egocentrista, né? Ele queria ser o Todo-Poderoso. Então ele pensou assim: ora, no sonho a estátua só tinha a cabeça de ouro, que era ele. Aí foi diminuindo para prata, cobre ou bronze, e ferro e barro. Então, por uma questão assim de ele quis ser a estátua toda. Então ele mandou fazer, ele fez, né? O texto diz que ele fez uma estátua toda de ouro, 100% ouro, ou seja, ele era a estátua toda. Ou seja, o Império Babilônico, o reino babilônico, deveria abarcar todos os outros 3 reinos, que era o Medo-Persa, o grego e o romano, né? Porque ele queria ser o dono da história toda. Então, o primeiro ponto que destaca aí nesse versículo. Em segundo lugar, eu quero dizer aqui as dimensões da estátua. Essa estátua aqui, ela é chamada também de imagem, uma imagem, né? Era uma imagem de escultura de fundição. No caso aqui era de fundição, porque era de metal que tinha sido fundido no fogo para formar essa estátua de ouro. Essa estátua de ouro, ela tinha 27 metros de altura, 2,70 metros de largura
Mas no texto literal da Bíblia está assim: a estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Um côvado tem aproximadamente 45 centímetros. O que significa que eu quero destacar aqui o número 6? Por que o número 6 aparece aqui nessa estátua de maneira tão assim expressiva, né? Porque essa estátua, essa história que está registrada no capítulo 3 de Daniel, é uma história muito semelhante, quase igual à história que está no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 3 de Daniel, nós vamos ver um governo mundial, né? Já literalmente um governo mundial. Nas visões de Daniel, ele vê esses 4 reinos, que é o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego e o reino romano, né? Que a gente chamou de império, mas a Bíblia fala de reino, né? Porque esse negócio de império descaracteriza aqui a verdade que está sendo revelada. Então, o que nós vemos no capítulo 3 aqui de Daniel um governo mundial. Nabucodonosor era um governante mundial. O reino babilônico, o império babilônico, era um império mundial. Então, toda a terra estava sob o governo, a autoridade e o domínio de Nabucodonosor. Era um reino mundial. Isso aqui era literalmente, né? No passado houve este reino mesmo. Não é à toa que ele foi representado pelo ouro. E todos os reinos que vieram depois dele eram inferior a ele, porque não houve mais um reino tão rico, tão poderoso como o Império Babilônico. E portanto Nabucodonosor, naturalmente, é um dos homens mais poderosos da história. Eles consideravam praticamente um deus, né? Então isso aqui é literal no capítulo 3 de Daniel. Mas no capítulo 13 de Apocalipse, o apóstolo João, ele tem uma visão do que acontecerá no futuro, né? E o que acontecerá no futuro, um governo mundial, é o governo do anticristo, o reino do anticristo, que quando João viu, estava no futuro ainda. E aí eu quero dizer aos irmãos que isso aqui é muito oportuno, porque nós estamos na iminência, nós já estamos vendo o governo mundial praticamente completo. Nós já estamos, eu tenho dito para os irmãos, acho que os irmãos lembram aqui, que já existe um governo mundial. Mais de um autor já disseram, o governo mundial é a ONU. Mas é claro que a ONU é o governo mundial ainda em fase embrionária, né? Um governo mundial semelhante ao de Nabucodonosor, com o homem no topo da pirâmide, né? No topo da cadeia alimentar, um homem só, que era quase um deus, se considerava, ainda vai acontecer. E isso é o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Então, nessa sequência aqui de Daniel, capítulo 3, o Nabucodonosor fez um decreto para que todo mundo, a expressão que eu vi várias vezes aqui é assim, ó vós, povos, nações e línguas. É a mesma expressão que está em Apocalipse capítulo 13, só que em Apocalipse capítulo 13, ele fala tribos, línguas e nações, ou línguas, nações e povos, né? Então, é um decreto de um governo mundial, é um decreto para o mundo todo, é um decreto para toda a terra. Aí eu pergunto a vocês hoje, nós estamos praticamente já dentro de um governo mundial, mas ainda não se materializou totalmente. Ainda falta aparecer o governante, que é representado aqui por Nabucodonosor, né? Ultimamente tem muita gente apontando para o Jared Kushner, que é genro e conselheiro mater do Donald Trump, é judeu ortodoxo, bilionário, casado com Jovanka Trump, filho do Donald Trump, e ele que tem sido o camarada que tem feito os acordos de paz, agora, por exemplo, com os Emirados Árabes Unidos. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, no texto da Bíblia, é o governo mundial, que é um protótipo, que é uma figura e um tipo do governo mundial futuro, que nós estamos praticamente já dentro dele. Então, o que aconteceu no tempo de Nabucodonosor vai acontecer agora no nosso tempo, né? E Apocalipse revela detalhe por detalhe. Se eu quisesse pregar só no livro de Apocalipse, capítulo 13,
que revela tudo o que vai acontecer nesse governo mundial. Mas como está aqui no texto, embora de maneira condensada, nós vamos ficar no texto de Daniel. E aí o Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele fez um decreto para o mundo todo, que num determinado dia, numa determinada hora, todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro que ele havia feito. Eu pergunto a vocês, vocês acham que vai acontecer isso aqui no nosso tempo? Que um governante mundial vai emitir um decreto, tornando obrigatório por meio de decreto, que todo mundo adore uma estátua, uma imagem? Vai acontecer. Apocalipse 13 diz exatamente isso. Então vai ser adoração por decreto. Haverá um decreto mundial que vai emanar de uma autoridade mundial, que Nabucodonosor era só a figura dele, tornando obrigatória a adoração de uma estátua, uma imagem. Apocalipse diz que, Apocalipse avança mais um pouco, e Apocalipse diz que essa imagem da besta, porque o falso profeta vai mandar fazer uma imagem da besta. A besta é o anticristo, né? O anticristo vai ser um governante mundial. Eu acredito sim que ele vai ser assassinado no auge do seu governo, mas ele vai ressuscitar. E o falso profeta vai fazer uma imagem, uma estátua da besta, do anticristo. E aí ele vai mais, ele vai dar fôlego à imagem da besta e vai fazer com que a imagem da besta fale. E aqui vai entrar, irmãos, a questão da inteligência artificial. Os irmãos que pesquisam aí na internet, no YouTube, sabem muito bem a questão da inteligência artificial, né? Já aparece até um robô, que eu acho que o nome dele é Sofia, que adquiriu uma cidadania da Arábia Saudita. É uma mulher, né? É uma espécie de um ciborgue organismo cibernético, constituída por metais e tecnologia e tal, só que ela fala. Aí eu vou dizer a minha opinião sobre a inteligência artificial. Eu creio que não existe inteligência artificial. Os cientistas até acreditam que existe inteligência artificial, mas os cientistas estão sendo enganados por Satanás, porque eles não são páreo para Satanás. O que existe é espírito. Tudo que tem fôlego, tudo que se mexe tem espírito. E espírito é invisível. Espírito nunca pode ser examinado pela ciência, porque a ciência ela não consegue examinar espírito, porque espírito é intangível, invisível. Mas existe. Aí o que acontece? Aquilo que eles estão chamando de inteligência artificial é espírito. Espírito que estão lá dentro da máquina. Mas vamos voltar aqui para o texto. O Nabucodonosor fez um decreto para o mundo todo, que todos deveriam ser obrigados a, aí vem, se prostrar e adorar a estátua, a imagem que Nabucodonosor havia erguido. Aí eu estabelecendo mais para os irmãos. E o Nabucodonosor, ele disse o tipo de adoração, porque existe mais de um tipo de adoração. Já falei para os irmãos. Existe a adoração de mãos levantadas, existe a adoração de inclinar-se, existe a adoração de joelhos, e a mais radical forma de adoração é prostrado. E o decreto do rei Nabucodonosor era que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro que ele tinha levantado. A mais radical forma de adoração. Lembra que quando em Mateus 4:9 Satanás fala para Jesus assim: mostra todos os reinos do mundo, e diz aí: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Satanás ofereceu para Jesus o governo, a autoridade de todos os reinos do mundo, com a condição de que Jesus prostrado o adorasse. É a mais radical forma de adoração. Satanás queria. Então Satanás é ávido por adoração. Satanás, o desejo dele é ser como Deus. Ele quer ser adorado como Deus. E como ele não consegue, ele vai por meio de decreto governamental, da autoridade governamental, governo mundial, ele vai exigir adoração e todos serão obrigados a adorá-lo. Isso vai acontecer no nosso tempo. Os irmãos estejam preparados aí.
E ainda diz mais, o Nabucodonosor é o seguinte: todo aquele que não se prostrasse quando ele ouvisse, eu ainda não entendi porque que é tantos instrumentos musicais aqui que são mencionados, quando todos os povos, nações e línguas ouvissem o toque de todos os instrumentos musicais, deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o Nabucodonosor tinha feito. Eu ainda não entendi o significado desses instrumentos musicais. Mas eu fico vigilante da música, porque Satanás era ministro de música, e eu vejo que a nossa sociedade é uma sociedade musical. Por isso que de propósito eu coloquei aqui em algum momento do culto, não botar nenhuma música, porque a música tem que ser um louvor para Deus, uma coisa muito bem feita, de maneira correta, porque senão Satanás, ele tem manipulado a mente das pessoas através da música, de maneira que as pessoas não raciocinam mais só ouvindo música. Então ele diz aí, que quando todos os povos, nações e línguas ouvissem o som de todos os instrumentos musicais, se prostrariam e adorariam a imagem que Nabucodonosor tinha feito. Ele diz ali, quem não fizer isso será na mesma hora lançado numa fornalha de fogo ardente. Ele tinha lá uma fornalha de fogo ardente. E aí eu achei interessante essa questão da fornalha de fogo ardente que Nabucodonosor tinha, porque em Apocalipse 13 não aparece fornalha de fogo ardente não. Lá vai dizer que as pessoas serão mortas, mas não diz que é lançada numa fornalha de fogo ardente. Mas eu achei interessante a fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor, porque em Apocalipse capítulo 20 vai aparecer um lago de fogo. Colocou até assim, a fornalha de fogo e o lago de fogo. Aqui no caso de Nabucodonosor, seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente todo aquele que não obedecesse o decreto do rei e se recusasse a adorar a imagem de ouro. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, verso 15, diz que o lago de fogo será lançado no lago de fogo todo aquele que não for achado com o seu nome escrito no livro da vida. Tá? Todo aquele que não tiver o seu nome encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. E em Mateus capítulo 25, verso 34, vai dizer lá, Jesus vai dizer, acho que é 41, né? Mateus 24, 41, 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então lá, Nabucodonosor é uma morte temporal, uma fornalha de fogo, para tirar a vida física daqueles que não adorassem a imagem. Mas aqui no caso do Novo Testamento, Mateus e Apocalipse, um lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, onde as pessoas que forem lá lançadas nunca mais sairão, mas serão atormentadas para todo sempre. E aí há uma espécie aqui uma ironia, porque no caso aqui de Nabucodonosor, as pessoas que seriam mortas no lago de fogo, por fidelidade a Deus, por crer em Deus, pela sua lealdade para o seu Deus, não serão lançadas no lago de fogo. E as pessoas que se prostraram, que foi a maioria no tempo de Nabucodonosor, serão lançadas no lago de fogo. Aí vocês vão ficar escolhendo aqui, qual é o castigo pior? A fornalha de fogo de Nabucodonosor ou o lago de fogo que é para sempre? Bom, aí o que acontece? Nós sabemos que nessa altura aqui na Babilônia havia 3 homens judeus. Eu não estou nem chamando de jovens, porque eles eram jovens no capítulo 1. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Medraque e Abednego, segundo os nomes caldeus que lhes foram dados. Mas eles eram jovens no primeiro capítulo de Daniel. Mas aqui já fazia algum tempo, talvez não fossem mais tão jovens assim, né? Daniel não se encontrava no reino. Esses 3 homens hebreus, 3 judeus, que eram servidores do Deus Altíssimo, Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nome é Yahvé, o Jeová. Eles eram servidores desse Deus. E aí,
Tudo que aconteceu antes na Babilônia, quando aqueles jovens foram levados para lá, foi uma preparação para descaracterizar, para fazer a cabeça, para prepará-los para mudar de Deus na adoração. Por isso que nessa mensagem o título é: que Deus você adora? Há toda uma preparação que eles passaram 3 anos cursando a universidade na Babilônia, aprendendo as letras e a língua dos caldeus, sendo aculturado, né? É o que hoje faz a cultura toda do nosso redor, procura manipular a mente das pessoas para que elas sejam levadas a adorar um outro Deus, que não o verdadeiro Deus. A mente delas é trabalhada, até crente, né? Então nós sabemos que esses 3 homens se recusaram. Só que tem uma coisa mais: quando os 3 homens judeus, os 3 hebreus, foram denunciados diante de Nabucodonosor, os astrólogos, que são chamados aqui caldeus, né? Adivinhadores, caldeus, astrólogos. A Nova Versão Internacional diz: os astrólogos disseram: ó rei Nabucodonosor, não fizeste um decreto segundo o qual todo aquele que não se prostrasse e adorasse a imagem de ouro que fizeste, quando ouvisse o som da música, seria lançada no fogo, na fornalha de fogo? Existem 3 homens no teu reino que não fazem caso do rei, nem do decreto do rei, e se recusam a servir aos teus deuses aqui. Aí eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos aqui. A questão inicialmente, mas era uma questão meramente humana, né? Eram seres humanos sendo forçados a adorar, se prostrar diante de uma imagem de fundição. Só que aqui na sequência ele diz assim: Nabucodonosor, esses homens hebreus se recusam a servir aos teus deuses. Agora a coisa mudou de figura. Agora não se trata aqui de estátua, não se trata de imagem de escultura nem de fundição. Agora se trata de deuses. E deuses é diferente de estátua. Que são deuses? Deuses são anjos caídos, espíritos imundos, demônios. Os deuses, eles são entidades espirituais, eles existem, eles são invisíveis. E Nabucodonosor ainda diz assim: vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês recusam a servir aos meus deuses. Então Nabucodonosor tinha consciência de que ele tinha deuses, ele adorava deuses, ele servia deuses. Eu imagino que esses deuses que Nabucodonosor servia na Babilônia, cuja principal representação era Marduk, a divindade tutelar da Babilônia, mas espíritos estavam por trás disso aí. Aí eu quero dizer para os irmãos: os deuses existem, os deuses estão aí, só que eles são invisíveis. Eu imagino que o relacionamento de Nabucodonosor com os seus deuses não era público, não era durante o dia, mas acontecia como acontece no paganismo, no satanismo, na bruxaria. Os governantes do mundo, se não tiverem uma formação espiritual adequada, no secreto, na sociedade secreta, no subterrâneo dos seus palácios, eles se encontram com os seus deuses, e eles sabem quem são os seus deuses, e até eles já viram os seus deuses, eles sabem que eles são reais, e têm poderes sobrenaturais, mas não tanto quanto o nosso Deus, porque na sequência aqui o Nabucodonosor diz, ele faz um outro decreto, ele diz assim: olha, eu vou fazer um decreto agora, que todos os povos, nações e línguas que blasfemarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja feito em pedaços, e a sua casa seja feita um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele sabia que não existe nenhum outro Deus semelhante ao nosso Deus, poderoso como o nosso Deus, cujo Filho é Jesus Cristo. Mas esses outros deuses existem, e eles são invisíveis, eles enganam as pessoas, e eles querem adoração, e as pessoas adoram essas entidades espirituais, chamadas de deuses na Bíblia, através da adoração de imagens, estátuas, representações físicas. A idolatria está associada com a feitiçaria,
Porque os ídolos são a representação física dos deuses, dos seres espirituais invisíveis que agem nos bastidores. E eles enganam os seres humanos, né? Ainda hoje eles estão por aí. Eu fico me perguntando, quem são os governantes das nações que hoje adoram deuses? Será que o presidente do Brasil adora Deus? Acho que não, porque ele parece cristão, né? Ainda que não seja um cristão assim, talvez de verdadeiro, mas nominalmente pelo menos parece, né? Mas e o presidente das outras nações? No paganismo, na contramão total da lei de Deus, né? Até combatendo a palavra de Deus. Esses governantes do mundo não adoram deuses secretamente. Eles sabem que eles existem. O certo é, irmãos, que na sequência aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 hebreus, foram lançados. Não, primeiro eles foram amarrados. Eles foram amarrados com roupa e tudo, com turbante e tudo. E o Nabucodonosor chamou os homens mais fortes, os soldados mais fortes do seu exército. E eles mandaram aquecer 7 vezes mais a fornalha. E aí aqueles 3 homens foram carregados pelos soldados e lançados dentro da fornalha de fogo. E aí a Bíblia diz assim, que o fogo estava tão quente, que os soldados que carregavam os hebreus morreram, queimados pelo fogo. Eu pensei assim, pagaram com a própria vida a ousadia de terem tocado no servo de Deus ali. E aí eles foram jogados dentro da fornalha de fogo, amarrados, do jeito que estavam, amarrados, atados, como diz aqui o texto. E de repente o Nabucodonosor se espantou e se levantou do trono e disse para os seus conselheiros: não foram 3 homens que nós lançamos atados dentro da fornalha de fogo? Ele falou: sim, ó rei, foram 3. Aí o rei disse: como é que agora eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha de fogo e que nenhuma queimadura se percebe neles, nem na sua roupa? E eles foram jogados dentro da fornalha de fogo amarrados. Agora já estavam soltos, passeando dentro da fornalha de fogo, e havia 4 homens agora. Aí eu lembro daquele livro que eu tinha chamado O Quarto Homem. Só que eu não sei quem é aquele 4º homem. Nesse livro o autor defendia que Jesus era aquele 4º homem, né? Só que Jesus não aparece no Antigo Testamento. Se aparecer disfarçado, nós não temos certeza. O certo é que aquele 4º homem era chamado Anjo do Senhor. Alguns acham que era o Arcanjo Miguel, pode ser, porque Arcanjo Miguel podia ser o Anjo do Senhor. Mas o certo é que era um anjo, porque Nabucodonosor diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para salvar os seus servos que confiaram nele. Então Nabucodonosor sabia que o nosso Deus tem anjo, anjo é mensageiro. Enquanto que os deuses, eles sabiam que tinham filhos, porque ele diz aqui: o aspecto do 4º homem é como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor, que já tinha visto os deuses, o filho dos deuses, ele sabia como é que era o filho dos deuses. Devia ser uma pessoa diferente, porque ele se destacava dos outros 3. Eu fiquei pensando: puxa vida, filho dos deuses. Será que por acaso que o pessoal hoje fala mãe de santo, filho de santo? Porque os deuses do paganismo passaram a se chamar santos na mitologia dupla, chamada de neo-babilônico e império neo-babilônico, né? Ou então, eu sempre digo a Roma papal e a Roma imperial. Quando eu falo nisso, eu me lembro de Carlos Magno. Ano 800 da nossa era, Carlos Magno foi coroado sacro imperador romano, neto de Carlos Martel, o Carlos Martelo, né? Imperador da França. Então tem muita história por trás disso, irmãos. O certo é que esse 4º homem, o Nabucodonosor disse que ele é semelhante ao filho dos deuses. Aí eu pensei: deuses têm filho? Aí a minha mente vai lá para Gênesis capítulo 6, verso 4, quando diz que os nefilins coabitaram com as mulheres humanas, e dessa união nasceram heróis, né? Gibor, Hagiborim, ou seja, heróis. Eu acredito que eles eram gigantes. O nome correto seria Refaí, se for olhar desse ponto de vista. Eles eram filhos de Deus, ou seja, resultado de um cruzamento de anjos com seres humanos. Isso está acontecendo hoje? Alguns acham que sim.
E aí, irmãos, isso tem tudo a ver conosco, sabe por quê? Porque tudo isso que está descrito aqui, em Daniel, capítulo 3, vai acontecer, porque está registrado na visão de João, na ilha de Patmos, capítulo 13 de Apocalipse, e nós estamos no cenário atual, no momento real que João viu, e que Daniel viveu no seu tempo, uma realidade antecipada, figurada dessa realidade futura. Por isso que aqui no final de Daniel 3 termina dizendo assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. A história lá no Antigo Testamento terminou bem porque é da cosmovisão do Antigo Testamento. A cosmovisão do Antigo Testamento ela é uma cosmovisão voltada para a terra, para o mundo material. E geralmente os heróis não morrem, eles vivem, porque a vida que é enfocada no Antigo Testamento é a vida física, biológica. Mas não é o caso do Novo Testamento. No Novo Testamento a vida biológica não é tão importante, né? Podemos até morrer, mas se morrermos será vitória, porque Jesus morreu e ele teve vitória morrendo, mas depois ele ressuscitou. Então eu quero encerrar aqui, indo lá para Apocalipse capítulo 12, que é o cenário do governo mundial que nós já estamos dentro do governo mundial. Só falta aparecer o governante que é representado por Nabucodonosor, o homem que será o homem mais poderoso do mundo. Disseram que o Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo. Mas eu pergunto, mas o Donald Trump não tem esse poder porque ele não manda no mundo todo. Vai aparecer o homem que vai mandar no mundo todo, que vai ter autoridade para fazer um decreto para o mundo todo obedecer, que terá poder de vida ou morte sobre as pessoas. Esse governante vai aparecer. Talvez já esteja aí, só falta se revelar. Com certeza está aí. Mas eu quero mostrar como é que os cristãos, como é que na visão de João, o apóstolo João em Apocalipse, como foi que eles venceram? Aí eu digo, vocês viram o que está em jogo aqui? Chama-se adoração. Que Deus você adora? Porque todo ser humano ele vai adorar algum Deus. Se não for o verdadeiro Deus, vai ser um falso Deus. Se não for consciente, vai ser inconsciente, porque ele vai ser enganado por Satanás. Ou então ele será obrigado por um decreto governamental. E aí é melhor acertar logo, adorar o verdadeiro Deus agora, e confiar nele e assumir as consequências disso, né? Então, Apocalipse 12, verso 11. Esse versículo diz aí o seguinte: e eles o venceram. Aqui está falando de Satanás, porque Satanás, que é um espírito, ele está por trás do governante mundial. O dragão, é chamado de dragão aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha só. Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. São as três condições para vencer. Apocalipse repete muito: o que vencer, ele considerei que coma da árvore da vida. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. Mas os três fatores para vencer: o sangue do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Jesus é chamado de Cordeiro aqui no livro de Apocalipse todo. O sangue do Cordeiro. Foi pelo sangue de Cordeiro que eles venceram. Nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus. Nós temos que ter muita confiança, muita consciência de que o sangue que foi derramado, o sangue de Jesus, é a nossa arma principal. E ele está dizendo que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu sempre digo que antigamente a Assembleia de Deus, no auge do avivamento, as irmãzinhas do ciclo de oração, quando se assustavam, diziam assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Essa era a resposta já automática delas. Pela palavra do seu testemunho, verbalizar o testemunho, evangelizar. E aí, evangelizar não é subir aqui no púlpito, não, é falar para onde pessoa você encontrar aí, seu vizinho, seu parente, quem for. Palavra do testemunho. E mesmo em face da morte, não amaram as suas vidas até a morte. Aqueles três homens judeus fizeram isso. Eles preferiram morrer do que ser desleal ao seu Deus, do que adorar outro Deus. Pode ser que nós sejamos colocados diante de tal decisão. Por isso que ele diz aqui:
A pessoa que está decidida a morrer para não adorar outro Deus, além do seu Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus que fez os céus e a terra, aquele que está disposto a morrer para não trair essa aliança com Deus, esse é o que vai vencer. Ele está dizendo aqui, mesmo em face da morte, não amar as suas vidas até a morte. Mas a pessoa se preparar hoje, porque se não tivesse preparado agora, amanhã quando surgir a prova, a pessoa vai amarelar, né? E aí ela não vai ter coragem de ficar firme e pode negar a sua fé e pode ser lançada no lago de fogo, né, que é a segunda morte. Mas eu quero terminar enfatizando essa questão do sangue do Cordeiro, né? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Por esses dias agora, parece que os judeus estão vivendo, ou está se aproximando do Yom Kippur. Yom Kippur é uma das festas judaicas. Yom Kippur, eu acho que foi o Afonso que ele falou assim, Yom Kippur, geralmente no Ocidente é chamado Dia do Perdão, mas quem entende um pouco da Escritura sabe que a expressão é Dia da Expiação. Eu acredito que é no capítulo 16 de Levítico, que o dia da expiação, 2 bodes eram sacrificados ali, o seu sangue era derramado. E aí, até hoje os judeus praticam esse Yom Kippur, dia da expiação, onde todos os pecados da nação eram colocados sobre a cabeça do bode. O sumo sacerdote confessava os pecados da nação sobre a cabeça daquele bode. E o bode era morto e o seu sangue era derramado do pé do altar. Aí eu quero dizer que o nosso bode expiatório é Jesus. O sangue dele já foi derramado. É o sangue de Jesus que expia o nosso pecado, expiar os pecados. O Novo Testamento usa muito a linguagem assim, para que sejam perdoados os nossos pecados. A remissão dos pecados, que é a palavra mais correta é remissão mesmo. Áfese no grego é remissão, é a expiação, apagar os pecados. É o sangue do bode expiatório. O dia da expiação, Yom Kippur, Jesus é o nosso bode expiatório. O sangue dele foi derramado para expiar o nosso pecado. Nessa confiança da purificação desse sangue, da eficácia desse sangue, é que nós vamos vencer o governo mundial que está aí às portas. Então nós vamos agora cantar um louvor para depois orar, né? Nessa confiança, fique em pé e vamos chamar aqui as nossas levitas para cantar o sangue